Capítulo 19. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. A esquina do consolo. Já em sua residência, depois de demorado banho, Marlene mirou-se no espelho e quase não se reconheceu no semblante pesaroso que ali se apresentou. Parecia que as marcas de sofrimento da mulher que por seu intermédio recebera assistência na casa fraterna estavam expostas em sua própria fisionomia. Ela sabia bem como ocorre esse tipo de manifestação. Tinha consciência da sua condição de médium de incorporação. Nota: médiuns em incorporação ou psicofônicos são os que foram intitulados por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns de Médiuns Falantes. Ao servir-se deles, os espíritos agem sobre os órgãos vocais, como agem sobre as mãos nos médiuns escreventes. Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 166. Fim da nota. Pois era estudiosa dos livros de Allan Kardec, além de ter lido também todos os livros do espírito André Luiz, psicografados pelo médium mineiro Chico Xavier, entre outras obras esclarecedoras que versam sobre mediunidade. Havia feito vários cursos sobre espiritismo e, contudo, não conseguia deixar de se ver enleada nos dolorosos sentimentos de tristeza e revolta que, invariavelmente, demarcam as reuniões de atendimento espiritual às entidades sofredoras. As misérias alheias a afetavam profundamente. O relógio pendurado na parede da sala marcava 23 horas quando Marlene retornara das tarefas. A casa onde vivia solitariamente encontrava-se fria e silenciosa. Normalmente ela chegava um pouco antes, mas naquela noite, devido à contagiante manifestação de Rosália, as considerações finais após a reunião de assistência haviam se prolongado um pouco mais. Os médios que participaram da sessão tinham observações e perguntas a fazer ao dirigente, pois todos estavam impressionados com o que sentiram. Osias, sempre paciente e atencioso, respondeu aos questionamentos, explicando que o sofrimento daquela mulher era provocado por um forte sentimento de remorso por ter, provavelmente, vendido a filhinha recém-nascida para um rico casal, que não podia gerar seus próprios herdeiros. Por algum motivo, a conscientização de que cometera um grave erro fez com que ela se negasse o auto-perdão e preferisse fugir em vez de encarar a dolorosa realidade. Pelo menos ela vendeu. Seria pior se tivesse matado a criança. O senhor não acha? Observou uma das médiuns. Muitas vezes, não é a gravidade do erro praticado que determina o grau de sofrimento imposto ao espírito arrependido, explicou Osias. Porém, a maneira como a sua consciência vai expor e cobrar a dívida contraída. É claro que o assassinato pode ser considerado um crime mais grave do que a venda de uma criança, mas se o assassino não tiver consciência da gravidade do que fez, não vai se sentir tão culpado quanto aquele que vendeu o filho e que se arrependeu verdadeiramente de sua atitude, reconhecendo-a como algo imperdoável. Mas o fato de fugir do enfrentamento não é uma ação covarde? Perguntou outro trabalhador. Sim, mas se levarmos em conta a limitada evolução moral dos habitantes de um planeta de provações, em que o egoísmo e a falta de bom senso são tão predominantes, entenderemos que o caminho da retificação passa pelo medo do enfrentamento. A covardia moral é apenas mais uma das muitas características negativas do espírito pouco evoluído. É como uma criança que, mesmo pega em flagrante, tenta negar a travessura cometida. Mais tarde, passado o susto inicial e sem ter como negar o mal feito, acaba admitindo e pedindo desculpas aos pais.
Quando o castigo lhe é imposto, a criança o aceita com resignação, pois está ciente de ter errado e merecido a punição que, muitas vezes, é até menos grave do que ela esperava. Então, o senhor acha que ela vai acabar voltando aqui e admitindo que cometeu seus erros? Não sei se voltará aqui ou se vai procurar outro tipo de ajuda, mas, com certeza, quando as coisas se assentarem em sua mente, ela vai conseguir encarar os seus fantasmas. Não há outro caminho para o homem a não ser aquele que nos leva a encarar os nossos erros, a nos conceder o auto-perdão e a nos esforçar para repará-los sem afetações infecundas. Não importa quanto tempo demore, todos nós, espíritos imperfeitos, um dia chegaremos à perfeição e colheremos os bons frutos semeados ao longo da nossa caminhada. Uma prece de agradecimento pelas tarefas realizadas naquela noite encerrou a reunião, e o grupo se despediu fraternalmente como sempre fazia, seguindo cada qual para o seu lar. Na volta para casa, Marlene ficara refletindo sobre tudo aquilo e não conseguiu deixar de pensar também em sua história. Filha única de pais ricos, criada num lar onde se esbanjava conforto material, ela se sentia um peixe fora d'água naquele ambiente. Por força da posição social, tentara, por uma questão de obediência, seguir os passos da mãe dominadora e arrogante, mas algo mais forte em sua natureza renegava tudo aquilo, provocando uma atitude adversa que era encarada pelos pais como afronta e rebeldia. Naturalmente, isso a colocava sempre em maus lençóis no ambiente familiar. Como é ingrata essa menina! Gritavam os pais, a menor contrariedade que ela lhes provocasse, ainda que involuntariamente. O pai era uma ausência afetiva constante, um homem que dedicava a vida a amontoar fortunas, sempre em busca de rentáveis empreendimentos que lhe engordassem a conta bancária. Dotado de um pragmatismo a toda prova, acreditava que todos os problemas do mundo podiam ser resolvidos com dinheiro. Todo mundo tem o seu preço, repetia entre gargalhadas, contando histórias de subornos e falcatruas, das quais sempre saía lucrando. A mãe era extremamente autoritária e preconceituosa, sempre procurando nas pessoas razões para críticas e comentários maledicentes. A relação entre Marlene e os pais, que já era complicadíssima, tornou-se insuportável depois que a jovem, contrapondo-se à exigência deles, decidiu se casar com um homem que seu coração escolhera. Filho de uma empregada doméstica que, na adolescência, vivera naquela suntuosa residência e que conquistara definitivamente o sensível e romântico coração da menina. As suspeitas do namorico fizeram com que a serviçal e seu filho fossem escorraçados dali, mas não impediu que os sinceros sentimentos dos jovens os mantivessem unidos e esperançosos. O tempo tratou de confirmar as suas posições, e quando ela alcançou a maioridade, nada conseguiu demovê-los da decisão programada. Tarcísio era, além de elegante, um rapaz que reunia muitos valores morais, mas possuía um defeito que os ambiciosos e orgulhosos pais de Marlene julgavam inaceitável: a origem humilde de quem nasceu e cresceu em extrema pobreza. A persistência da filha em levar o casamento adiante resultou no rompimento definitivo com os pais. Já que insiste em ser uma filha ingrata e desnaturada, vá com as roupas do corpo. Case-se com aquele molambento e vá passar fome na favela, bem longe de nós. Nunca mais põe os pés nesta casa. Foram essas as últimas palavras que a mãe lhe dirigiu num rompante de ódio, antes de fechar a porta às costas da filha que, apesar do delicado momento, sentia-se mais aliviada do que triste. Marlene e Tarcísio foram viver numa das pequenas cidades que circundam a metrópole paulistana, onde o custo de vida era mais acessível do que na capital. O rapaz exercia modesta função no setor administrativo de um aeroporto, e Marlene, aprovada em concurso público, passou a lecionar no colégio estadual, já que possuía formação na área pedagógica.
Ao lado do esposo, a jovem descobriu as alegrias angariadas nas coisas simples da vida, nos passeios de mãos dadas pelos parques, nas sessões de cinema nos sábados à noite e até mesmo no fato de poder arcar com suas próprias despesas, produzindo com o seu ofício os frutos necessários à sobrevivência, sem precisar se submeter aos caprichos de quem lhe sustentava. A concepção de filhos foi estrategicamente adiada, já que os planos do casal era preparar-se financeiramente para recebê-los. Eram jovens e acreditavam ter muito tempo pela frente. Assim, a primeira preocupação foi adquirir a casa própria, onde planejavam viver por muitos anos. Aquela casinha simples e bonita onde Marlene ainda morava. No entanto, aquelas alegrias não duraram muito tempo. Um dia, Tarcísio começou a se queixar de incômoda e persistente dor no tórax, que foi inicialmente tratada com medicamentos analgésicos. O fato de ter apenas 26 anos e gozar de excelente condição física fez com que o problema acabasse menosprezado. Mas, com o passar do tempo, as dores aumentaram e não mais cediam sob o efeito dos remédios comprados em farmácia. Quando foi internado, o rapaz já percebia a presença de sangue em seu escarro e tinha muita dificuldade para respirar. Após exames, veio a triste informação de que os pulmões do marido de Marlene estavam tomados por um tumor canceroso, que ia avançando ameaçadoramente. Ele seria submetido a um rigoroso tratamento, mas os médicos não viam grandes possibilidades de recuperação, principalmente levando em conta a limitação estrutural de que dispunham no hospital público daquele município. Nessa ocasião, desesperada para salvar a vida do homem amado, Marlene deixou de lado as diferenças e telefonou para a mãe, implorando por ajuda, tentando sensibilizá-la. Talvez uma assistência em clínica particular, com o uso de modernos equipamentos e equipe bem mais preparada, pudesse prolongar a vida do rapaz, ou quem sabe até mesmo curá-lo. Seu pai tinha recursos e conhecimentos suficientes para proporcionar o auxílio sem qualquer dificuldade. Marlene, você já fez a sua escolha, lembra-se? Disse a mãe com a maior frieza do mundo. Nem vou tocar nesse assunto com seu pai, pois ele vai ficar furioso. Nós ainda não a perdoamos e tudo o que eu lhe disse no dia que você deixou esta casa continua valendo. No entanto, depois que esse trace morrer e você ficar viúva, se quiser voltar para cá sozinha, podemos até reconsiderar a nossa posição. A pouca consideração que Marlene ainda nutria pelos pais se desintegrou naquele momento, e suas inquietações em relação àquele estranho relacionamento só fizeram aumentar. Os próximos 6 meses na vida da jovem esposa foi um verdadeiro inferno. Dividia seus dias entre o trabalho, a casa, que praticamente permaneceu abandonada nesse período, e as vias sacras ao hospital, onde o marido estava internado, definhando a cada dia por força do agressivo tratamento a que fora submetido e a persistência da enfermidade que, apesar de toda a dedicação das equipes médicas, seguia avançando. Tarcísio faleceu, ironicamente, no dia em que Marlene completava 25 anos de idade, ofertando a ela um amargo legado de tristeza, desamparo e solidão. O baque que sofreu foi tão intenso que a jovem viúva pensou seriamente em pôr fim à própria existência. Criada sem qualquer convicção religiosa, acreditava que a morte representasse o fim das alegrias e dos sofrimentos físicos e morais do ser humano. Com alguns meses de viuvez, sem visualizar o conforto para a dor da perda que julgava irreparável, saiu de casa numa tarde disposta a comprar a substância letal que, em sua equivocada concepção, a libertaria de tanto sofrimento. Enquanto caminhava pelas ruas, os olhos vermelhos de tanto chorar nas noites insones que tinham sequenciado a morte do esposo, Marlene, ao dobrar uma esquina, esbarrou num senhor negro que estava com uma pilha de livros nas mãos.
Com o inesperado encontrão, um dos livros caiu na calçada e o vento começou a folheá-lo aleatoriamente, deixando-o aberto numa determinada página. A moça baixou para pegar o livro e não pôde deixar de ler o título de uma matéria, escrito em letras garrafais: O Suicídio e a Loucura. Quando se ergueu para devolver o livro ao homem, ele simplesmente havia desaparecido. Sem ter como devolvê-lo e curiosa com aquelas palavras, começou a ler o intrigante texto. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Marlene pensou que seria melhor esperar um pouco. Provavelmente, quando desse falta do livro, o homem voltaria para buscá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Mas aqueles poucos minutos em que ficou lendo, alguma coisa pareceu lançar um foco de luz, ainda que tênue, sobre a escuridão que habitava em seu interior. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral, dizia o texto. Aquelas palavras provocaram um pequeno rebuliço em seu interior. No curto trecho que lera, já se via na condição de louca e covarde. Mais adiante, a advertência que a deixou um pouco mais preocupada. Abreviando sua vida, o suicida alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, pois se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível. Compenetrada na leitura, não percebeu que o dono do livro estava ali ao seu lado, observando-a. Desculpe-me, disse constrangida ao notar a presença do homem. Quis devolver o seu livro, mas o senhor havia sumido. Não há problema algum, respondeu ele com um largo sorriso. A senhora está gostando da leitura? Bem, não sei se gostando é o termo correto. Achei interessante. Ele abriu ainda mais o sorriso. Então fique com ele. Marlene balançou a cabeça. De jeito nenhum, o livro é seu. Não se preocupe, senhora. Eu tenho vários livros desses e, na verdade, estou levando-os para doação mesmo. Marlene ficou em dúvida, mas aquele estranho estava sendo tão gentil que ela não conseguiu recusar. Bem, nesse caso, muito obrigada. Não há de quê. Vá com Deus e faça bom proveito deste evangelho. Evangelho? Só então ela olhou a capa do livro e viu que se tratava de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nesse momento, lembrou-se de um jardineiro que trabalhara na casa de seus pais e que dizia frequentar um centro espírita. Todas as vezes que o homem tocava em assuntos de reencarnação e comunicação com os espíritos, a mãe de Marlene o proibia de continuar. Guarde essas ideias malucas para você, advertia. Não quero saber dessas histórias de fantasmas em minha casa. Mas o empregado não se emendava e de vez em quando deixava escapar a história de que um morto se apresentara na casa espírita ou de que recebera a comunicação de um parente desencarnado. Marlene tinha muita curiosidade de conversar com ele sobre aqueles assuntos, mas não ousava contrariar a mãe. Um dia ficou sabendo que o jardineiro simplesmente havia sido demitido. Envolvida nessas lembranças, colocou o livro embaixo do braço e retornou para o lar. Estava curiosa e com muita disposição para esmiuçar o conteúdo daquelas palavras. Quem sabe não encontraria ali algum conforto para a dor dilacerante que estava sentindo? Haveria a possibilidade de Tarcísio estar vivo em outro plano, consciente de tudo o que se passava com ela? Em vez do veneno que saíra para comprar, a jovem viúva retornava para casa levando o antídoto. Capítulo 20. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós.
O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3. A dor aponta o caminho. Em casa, Marlene começou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e não conseguiu abandonar a leitura. Ficou extremamente intrigada com as informações que ali encontrou a respeito da vida após morte, da comunicação entre encarnados e desencarnados e das múltiplas reencarnações a que o espírito está sujeito, e por meio das quais vai se aperfeiçoando, burilando-se entre erros e acertos. Estava admirada de nunca ter lido nada a respeito daquelas coisas. Era uma leitora voraz desde a adolescência, possuía uma estante abarrotada de livros e revistas. Mas em nenhuma daquelas obras encontrara tão claramente expostas as explicações para os mistérios da vida. Ficou intrigada com o fato de aquele livro ter sido escrito por espíritos, que se utilizaram das mãos de homens e mulheres que muitas vezes não possuíam o conhecimento ou formação intelectual para dissertar sobre assuntos tão profundos. Alguns, inclusive, jovens demais para a tarefa de tamanha responsabilidade. Ali encontrou a doutrina do Cristo explicada de maneira simples e direta, convidando ao exercício da caridade, do amor ao próximo e do perdão das ofensas. Encontrou a consolação de saber que a morte nada mais é do que uma alternância de estado entre os planos material e espiritual, nos quais todos nós transitamos desde o momento da nossa criação. Aprendeu que o espírito é imortal, que carrega consigo os sentimentos cultivados ao longo de suas experiências encarnatórias e que essas encarnações oferecem posições diferenciadas, de acordo com a necessidade de provação a que seremos submetidos em cada uma delas. Explicavam-se assim as diferentes condições entre os homens criados pelo mesmo Pai e igualmente amados por Ele. Não há privilégios. Todas as criaturas, ao longo de suas existências e por meio da lei da reencarnação, passam pelas mesmas experiências, tendo a oportunidade de pertencerem ao sexo masculino e feminino, de serem ricos e pobres, saudáveis e doentes, de nascerem em ambientes privilegiados e hostis. Segundo o que ali estava escrito, a morte seria apenas um estado provisório, um período em que o espírito está despido da vestimenta carnal. E tudo isto foi aquecendo o coração enregelado de Marlene devido à súbita e precoce viuvez, clarificando a treva da tristeza, dulcificando o amargor imposto pelo sentimento de perda, projetando uma réstia de luz na obscuridade da sua alma magoada pela desesperança. Quando terminou a leitura, estava chorando, mas chorava agora de modo diferente. Queria acreditar em tudo aquilo. Queria crer que Tarcísio se encontrava vivo e que, em espírito, estando onde estivesse, continuava amando-a e protegendo-a como sempre fizera. Pela primeira vez na vida, recorreu à prece com devoção, querendo crer que suas palavras estavam verdadeiramente sendo ouvidas por Deus. Estava disposta a mudar o seu comportamento, deixando de lado a descrença e confiando no amor incondicional de Deus. O sofrimento agia sobre ela à semelhança do buril sobre a pedra bruta, dando-lhe a forma delicada e bela da joia preciosa que se encontrava ocultada pelas ilusões da matéria. Quando o sol de uma nova manhã espalhou luz sobre as ruas da cidade, encontrou uma Marlene que ainda sofria, mas que encarava agora o sofrimento de um modo menos pessimista. Bem-aventurados os aflitos, dizia o Cristo. E ela quase podia vê-lo de braços abertos, sorriso sincero e confiante, como a dizer-lhe: Venha a mim, que eu aliviarei as suas dores. Foi desse modo que Marlene procurou seguir na direção daquela luz convidativa. Convite em forma de um carimbo na página de rosto do livro que lhe chegara às mãos de um jeito tão inusitado. Logo abaixo do nome, Casa do Fraterno Amor do Cristo, constava o endereço da instituição e os horários de atendimento.
Naquele mesmo dia, um pouco antes das 19 horas, ela entraria pela primeira vez no ambiente que se tornou o divisor de águas em sua vida. A mulher descrente e inconsolável, aos poucos daria lugar ao surgimento de uma Marlene fortalecida por uma fé inteligente, baseada em ensinamentos consistentes sobre as leis universais, pela esperança no futuro e pela certeza de que a vida física do ser humano é tão transitória quanto a sua própria descrença. Viu descortinar-se, por intermédio de estudos e reflexões, o mundo espiritual com todas as suas possibilidades de ressurgimento, renascimento e evolução contínua pelo ciclo progressivo e infinito do universo micro e macro, e não como uma linha reta, com demarcações prévias de início, meio e fim. Foi recebida naquela casa fraterna pelo mesmo homem que a presenteara com o Evangelho segundo o Espiritismo. Chamava-se Uzias, o negro de olhar bondoso e sorriso cativante, que a acolheu com profundo amor fraternal. Seja muito bem-vinda, minha irmã, disse com sincera cordialidade o trabalhador da casa. Marlene quis responder, agradecer, perguntar, desabafar, mas não conseguiu fazer nada disso. O pranto represado em sua alma, contido a muito custo, explodia agora de forma libertadora. Estavam os dois numa pequena sala reservada à recepção de novos assistidos. Osias, aos 56 anos de idade, sendo 32 deles dedicados à doutrina espírita, estava acostumado a aquele tipo de reação. Incontáveis foram as vezes em que se deparara com o sofrimento humano sendo exposto de modo tão doloroso. Sofrimento quase sempre causado pelo pensamento materialista de que a vida humana nada mais é do que aquilo que os olhos veem, as mãos tocam e os ouvidos ouvem, pela incerteza do porvir e pela quase certeza de que a morte física de um ente querido representa uma perda irreparável, o rompimento definitivo dos vínculos criados ao longo da relação afetiva, a partida de um ser amado que nunca mais voltará a ser visto. Ele sabia que é esta sensação de impotência, criada pela equivocada ideia de que a morte é uma realidade definitiva, que ceifa juntamente com o corpo físico a essência espiritual e afetiva do homem, que leva as pessoas ao desespero e as faz acreditar que Deus não existe, ou que, se existe, não é tão justo e misericordioso quanto a maioria das religiões apregoa. Mas Uzias tinha consciência também de que o primeiro contato com o assistido em sofrimento não é o momento mais apropriado para dissertações doutrinárias. É o momento de emprestar os ouvidos, escutar com atenção e ajudá-lo a enxugar suas lágrimas. As feridas da alma precisam ser tratadas com o único remédio que lhes curam verdadeiramente: a caridade desinteressada, o amor incondicional tão propagado e exemplificado por Jesus Cristo. Marlene ainda não sabia, mas estava finalmente encontrando o caminho que propusera percorrer em sua programação reencarnatória. Era uma trabalhadora do bem que se encontrava distanciada das frentes de luta, enrodilhada nos tentáculos das ilusões materiais que a tantos afastam da seara bendita da caridade. Tarcísio, ainda que inconscientemente, cumprira a etapa proposta para aquela experiência na carne, uma encarnação de curto período, um breve e profundo contato com a mulher amada. Lição que a ambos serviria de importante aprendizado e faria despertar em Marlene, companheira de antigas eras, a chama do amor incondicional que ardia em seu interior, mas que se encontrava cerceada pelo materialismo, à semelhança da semente lançada em meio a rudes espinheiros. O sofrimento agia, uma vez mais, como o elemento divino a mover as mais íntimas fibras da natureza espiritual de um ser adormecido para os nobres sentimentos de caridade. Marlene nunca mais abandonaria aqueles companheiros de luta e ali realizaria suas mais elevadas aspirações, a alegria das conquistas que somente a caridade praticada com desapego e gratuidade pode oferecer.
Quando a mãe, sabendo que a filha enviuvara, reforçou o convite para que ela voltasse a desfrutar dos privilégios materiais na rica propriedade da família, Marlene não via neles a menor importância. Descobrir o valor da liberdade de tomar suas próprias decisões, de não precisar se submeter à arrogância de quem se julga dono da vontade alheia e expulsa impiedosamente do seu convívio aqueles que não se submetem aos seus caprichos ou que não correspondam às suas mesquinhas e egoísticas expectativas. Não guardaria mágoa dos pais, não lhes desejaria nenhum mal, pois aprendera com a doutrina dos espíritos, acima de tudo, a importância de se praticar a indulgência. Mas dispensou educadamente o convite, perdoou-os, pediu a Deus que os amparasse e permaneceu em sua edificante caminhada. Sua prioridade agora era acumular tesouros onde a traça não rói, os ladrões não roubam e a ferrugem não corrói, como ensinou o meigo Rabi da Galileia. E a casa do fraterno amor do Cristo era um celeiro de bênçãos, granjeando benfeitores e ambos os planos da vida para transformarem a vontade em ação, por meio da caridade e do amor ao próximo. Ali estava sua frente de trabalho, pois encontrara naquele ambiente a verdadeira família, aquela que no pior momento de sua vida a acolhera de braços e corações abertos.